Olá, alunos do Paraná! Eu sou a professora Carol, a nossa intérprete de hoje é a Viviana e estamos aqui para mais uma aula de ciências do nono ano. Na aula de hoje, nós vamos retomar os conteúdos sobre galáxias e constelações, estrelas, naves espaciais e viagens interplanetárias. Pegue o seu caderno, porque nós vamos fazer algumas atividades. Você vai precisar anotar algumas coisas. Não se esqueça de entrar no Classroom e confirmar sua presença dessa aula. E depois você vai ter as suas atividades para resolver lá. Se você não está fazendo atividades nos aplicativos, vá na escola e busque suas atividades impressas, para você não ficar com falta e também não ficar sem nota. Vamos lá? Na aula de hoje, nós começamos com uma dica de uma série para vocês assistirem. Já que estamos em quarentena, não podemos sair de casa, assistir uma série é algo interessante, e ainda mais quando é sobre um assunto que estamos estudando. A série que eu indico para vocês é a série Cosmos, uma odisseia do espaço-tempo. Nela, vocês vão poder visualizar todos os assuntos que nós trabalhamos nas aulas de astronomia. Eles mostram com imagens computadorizadas coisas sobre os satélites, sobre os planetas, eles demonstram estrelas, os efeitos da maré, de todos os efeitos, de todos os fenômenos que temos no planeta Terra. É bem interessante e eu indico que você assista agora na quarentena. Para começar a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as galáxias. Você se lembra que são galáxias? São espaços, regiões do espaço, onde nós temos aglomerados de estrelas, de poeira cósmica, de planetas, de todos os astros que nós já estudamos. As galáxias, elas têm formatos diferentes. Elas podem ser em formato de espiral, elas podem ser elípticas. Cada tipo de galáxia vai ter sua configuração diferente. Existem teorias que dizem que as galáxias elas se aproximam e se afastam. E uma nova galáxia surge a partir do entrelace de outras duas. Como assim? Quer dizer que uma galáxia vai se aproximar de outra e elas podem se misturar para fazer uma galáxia nova. E nessa mistura, os elementos e todas as rochas e estrelas que estão nas duas galáxias dão origem a novas estrelas, novos planetas. Desde a formação do universo, quando teve aquela explosão do Big Bang, foi assim que as coisas foram se formando, elas foram se juntando e dando origem a outras coisas. A nossa galáxia se chama Via Láctea. Nós temos várias galáxias que estão ao nosso redor. A nossa vizinha mais próxima se chama Andrômeda. E ela, até hoje, ninguém conseguiu chegar até lá. Mas nós temos imagens que os satélites tiraram para que a gente pudesse ver que ela é a nossa vizinha. Quero ver se você está ligado nessa aula e se você lembra do que a gente já trabalhou. As galáxias são compostas por nuvens de gás e poeira, um grande número de estrelas, planetas, cometas e asteroides e diversos corpos celestes unidos pela ação da força gravitacional. Existem bilhões de galáxias e nós estamos na Via Láctea. Como se chama a galáxia mais próxima da nossa? Letra A, Ômega. Letra B, Triângulo. Letra C, Andrômeda. Ou letra D, Órion? Daqui a pouco eu volto com a resposta e a gente vê se você acertou.
Voltamos com a resposta dessa atividade e a nossa vizinha galáxia se chama, então, letra C, Andrômeda. Continuando, nós vamos falar sobre as constelações. Vocês já estudaram as constelações nas aulas anteriores e vocês sabem que elas são coisas que os seres humanos começaram a observar no céu e falaram: nossa, aquilo lá parece um cachorro, olha lá, aquilo lá parece um caranguejo. E a formação dessas estrelas deram origem a histórias, a lendas que os seres humanos usam até hoje para se localizar, para poder saber em quais épocas do ano eles estão. E isso é muito importante na nossa sociedade. As constelações, elas têm várias origens, então nós temos histórias indígenas, histórias gregas, romanas, e de acordo com cada história você vai ver que tem nomes diferentes para os desenhos que elas formam no céu. Essa constelação aqui já é nossa conhecida antiga, a gente já falou dela nas aulas anteriores. Será que você lembra esse desenho aqui? Que desenho que forma? É a constelação de Órion. Nós falamos da Rigel, que era uma gigante brilhante azul. Lembram disso? Aí agora eu tenho uma atividade para fazermos lá no seu caderno. Você vai copiar, vai responder, daqui a pouco eu volto com a resposta. Vocês vão marcar nesses espacinhos aqui a letra V, se for verdadeiro, e a letra F, se for falso. Nós temos na letra A. A Via Láctea é apenas uma das muitas galáxias existentes no universo, onde está situado o Sistema Solar. Letra B. As constelações são agrupamentos de estrelas idealizados pelos seres humanos ao longo do tempo. Letra C. Orbitando ao redor de Marte e Júpiter, encontram-se pequenos astros denominados luas e asteroides. Letra D. O Sistema Solar é um dos muitos sistemas planetários existentes no universo. Letra E. O Sol é a única estrela do nosso sistema planetário. Ele apresenta 8 planetas, 5 planetas anões, satélites naturais, asteroides e cometas. E letra F. As galáxias, que correspondem a um dos componentes básicos do universo, são formadas apenas por estrelas, gases e poeira interestelar. E aí, quais são verdadeiras e quais são falsas? Já volto para descobrir.
Você conseguiu terminar de responder a atividade? Vamos ver se você respondeu corretamente? Acompanhe aqui comigo na tela. A letra A é uma sentença verdadeira. A letra B também é verdadeira. A letra C, verdadeira. A letra D também é verdadeira. A letra E é falsa. Por que é falsa? Porque o Sol não é a única estrela do Sistema Solar. Nós temos outras estrelas. A diferença é que ele é uma estrela que está mais próxima do nosso planeta. Por ele estar mais próximo, a luz dele demora mais ou menos 8 minutos para chegar aqui. E aí ele parece grande, mas é porque ele só está perto. E a letra F é falsa. Por que é falsa? Porque as galáxias, elas são formadas por estrelas, gases, poeira, planetas, rochas, cometas, asteroides e muitos outros corpos. Ok? Então vamos continuar a nossa aula falando agora sobre as estrelas. Você lembra que nós falamos em 2 aulas sobre a evolução estelar? E aí você descobriu que as estrelas elas são formadas nas nebulosas. Aquelas regiões onde a temperatura e a pressão são mais elevadas e propiciam aquele choque entre os elétrons e os prótons dos átomos, fazendo com que eles reajam e façam fusão e liberem energia, fazendo assim a formação das estrelas. Você viu também que a estrela ela é feita de átomos de hidrogênio e de hélio que vão se fundindo. E aí algumas estrelas formam outros tipos de elementos. E você viu também que as estrelas elas têm temperaturas e cores diferentes, de acordo com o material que ela tem e as fusões que ela realiza. A estrela mais próxima do nosso planeta, que brilha com mais intensidade, então, é o Sol. Ele realiza essas fusões e libera todo um plasma, uma energia que chega aqui na forma da Terra, na Terra em forma de raios ultravioleta. Agora vamos lá ver se você estava prestando atenção mesmo. Temos um quiz aqui na tela. O Sol é a estrela central do Sistema Solar e é responsável por 99,86% da massa do sistema. Sua distância da Terra é cerca de 150 milhões de quilômetros, ou uma unidade astronômica. Essa distância varia com a época do ano, sendo um mínimo de 147,1 milhões de quilômetros no periélio, que é quando ele está mais perto, ou no máximo de 152,1 milhões de quilômetros no afélio, que é quando ele está mais longe. Sabendo disso, quanto tempo a luz do Sol demora para chegar ao nosso planeta? Letra A, 4 minutos? Letra B, 8 minutos? Letra C, 12 minutos? Ou letra D, 50 minutos? Qual será a resposta certa? A gente já volta para descobrir.
voltamos e a resposta desse exercício eu já tinha falado anteriormente. A luz do Sol demora para chegar aqui na Terra cerca de 8 minutos. Então, a resposta certa era a letra B. Eu tenho aqui mais uma atividade para você fazer. Mais uma. Você vai copiá-la no seu caderno esse desenho, que nós já comentamos nas outras aulas, e vocês vão me dizer, vão me explicar para mim, de que forma as estrelas mantêm o seu equilíbrio. Vocês lembram o que eu expliquei para vocês nessas flechinhas? É isso que você vai responder para mim lá no seu caderno. A gente já volta para ver se você conseguiu resolver.
Será que você conseguiu resolver? Então assim, ó, nós temos aqui uma explicação em texto, mas eu vou explicar para vocês, se vocês quiserem copiar isso no caderno, fiquem à vontade. As estrelas têm no seu núcleo átomos que fazem fusão nuclear. A reação de fusão desses átomos vai liberar energia em todos os sentidos para fora do núcleo, de dentro para fora. Existe uma pressão gravitacional ao redor da estrela que vai conter essa energia para que ela não saia de uma vez só. Então vai ter uma pressão de fora para dentro. A estrela então mantém o equilíbrio entre essa força de dentro para fora, de fora para dentro, entre as fusões do núcleo e a gravidade que está ao redor dela. Fácil, não é mesmo? A gente já tinha comentado sobre isso antes, era só para você relembrar esse assunto. Continuando, nós vamos falar de naves aeroespaciais. Esse assunto é bem interessante e eu trouxe algumas imagens para vocês, para a gente ver a diferença entre essas naves que são utilizadas para explorar o espaço. Nós temos aqui um foguete. Os foguetes, eles são usados com uma função de levar equipamentos para o espaço. Dificilmente os foguetes antigos levavam pessoas. Eles usavam levar as pessoas nos ônibus espaciais. E conforme os estudos foram melhorando, eles foram aprimorando os foguetes. Porque o ônibus espacial requeria que se levassem 2 foguetes acoplados a ele. Por quê? Porque o foguete, ele tem vários tanques de combustível e esses tanques de combustível, eles eram largados no meio do caminho. Ah, vamos lá, vamos usar esse combustível aqui, acabou, joga aí. Vamos pegar o outro, vamos usar o do outro. Ah, acabou, joga aí. Agora tem a cápsula vai para o espaço. O ônibus espacial usava um foguete, usava outro foguete e depois ia só o ônibus até onde deveria ir. A maioria dos ônibus espaciais foram enviados até aquela estação espacial que nós comentamos na aula passada. Eles foram enviados muitas das vezes para ajudar a construir aquela estação espacial. Só que depois de algum tempo sendo utilizado, eles foram aposentados, porque era muito caro e era muita coisa sendo descartada. Hoje, eles estão desenvolvendo foguetes com uma tecnologia renovável. Então, esses foguetes eles usam um combustível líquido, que é usado dentro do motor e depois o motor retorna para a Terra. Ele pousa aqui e pode ser usado novamente. A outra parte do foguete, a cápsula, que fica aqui na pontinha, ela vai até onde tem que ir, faz o que tem que fazer e volta para casa. Olha só que linda! Ela volta, pousa aqui e a gente usa ela de volta. É claro, tem algumas missões espaciais que acabam dando errado, porque são cálculos que são feitos, são estimativas, o homem vai lá, constrói e muitas vezes a gente não tem tanto conhecimento sobre o que vai acontecer depois. Tem que testar para ver no que dá. E algumas vezes dá ruim, explode. Mas eles estão aprimorando cada vez mais, existem empresas particulares que estão trabalhando nisso agora, para que nós tenhamos foguetes que possam ir e voltar sem gastar tanto dinheiro e sem gastar tanto recurso, tanto combustível, para que isso possa ser reutilizado mais vezes. Nós temos aqui esse QR Code que você pode assistir depois, que vai contar para vocês sobre esse novo tipo de foguete que é retornável. Ele tem capacidade para levar coisas e trazer coisas, inclusive astronautas. Os astronautas que foram mês passado, eles estão lá na estação espacial e eles vão voltar na cápsula Dragon. A cápsula Dragon, ela é acoplada no foguete da Falcon, que foi uma linha de foguetes criada para ser reutilizada. Então isso é um avanço que nós estamos tendo na tecnologia das aeronaves espaciais e que pode ser cada vez mais expandido. A gente pode aprender muito mais a partir desses equipamentos novos. Então entra lá, assiste o vídeo que você vai gostar. Agora a gente tem um exercício que é um pouquinho extenso, mas que é bem fácil de fazer. Para que os foguetes levem pessoas ou satélites ao espaço, eles precisam atravessar a atmosfera, que oferece muito atrito, e ainda precisam atingir uma velocidade de 27.000 km/h. No lançamento, ele tem mais ou menos 500.000 quilos de massa.
que é o combustível, o satélite que vai ser levado e mais a estrutura do foguete. E ele tem uma altura de mais ou menos 20 andares de um prédio. Para não levar tanto peso assim inútil ao espaço, o foguete é feito em 2 estágios. Quando acaba o primeiro tanque, ele e seu motor são ejetados e caem no mar. Quando termina a atmosfera, a coifa é ejetada para o foguete ficar ainda mais leve. O segundo estágio, finalmente, consegue atingir uma velocidade de 27.000 km/h, que é a mesma quando ele sai aqui da Terra, e então ejeta o satélite que vai entrar em órbita no planeta. O segundo estágio também fica em órbita e é chamado de lixo espacial, que nós já vimos que isso é um grande problema que os cientistas estão tentando contornar. Você vai analisar as 2 alternativas aqui, a letra A e a letra B, e vai dizer qual é verdadeira e qual é falsa. A letra A diz o seguinte: a coifa que protege o satélite do atrito com a atmosfera terrestre é descartada quando o foguete se encontra dentro da atmosfera terrestre. E a letra B diz que o tanque vazio do motor do segundo estágio vira lixo espacial. Você pode acompanhar aqui na imagem, para ver se esses estágios estão realmente certos. Você vai respondendo no seu caderno e daqui a pouco eu volto para ver se você fez certo.
E aí, você conseguiu responder? Vamos ver se você respondeu corretamente? A letra A é falsa. Por que é falsa? Porque a coifa, ela só é liberada depois que o foguete sai da atmosfera, não quando ele ainda está dentro da atmosfera. E a letra B é verdadeira. Então esse tanque ele vira lixo espacial. Por isso que os estudos estão sendo feitos para ser aproveitado esse tanque do foguete de volta e não ser descartado. Vamos agora falar de um assunto bem interessante. Já que estamos retomando assuntos, eu trouxe algumas novidades que a gente não tinha falado ainda. Vocês sabem que o ser humano já enviou sonda para o espaço, já enviou astronauta para o espaço, mas eles também enviaram alguns animais para analisar qual seria o efeito da radiação, da temperatura, de todas as outras coisas que nós temos além da atmosfera no corpo desses organismos. Os primeiros animais que foram enviados para o espaço foram moscas. Eles colocaram 100 moscas dentro de um vidro e mandaram elas dentro de uma sonda. Elas alcançaram uma altura de 109 quilômetros de altitude. E depois elas voltaram para a Terra, vivinhas. Olha só que legal. Foi um experimento que aconteceu em 1947, com essas mosquinhas que a gente conhece, que tem na nossa casa, e elas foram e voltaram muito bem. Além das moscas, eles também enviaram macaquinhos. O primeiro macaco que foi mandado foi o macaco Rhesus. Eles tinham um programa chamado Albert e eles mandaram 2 macacos, o Albert I e o Albert II, lá em 1948. As missões não deram tão certo quanto a da mosca. O Albert I acabou não resistindo na ida para o espaço. O Albert II até resistiu, foi lá, ficou bem, mas na hora de voltar, a pressão foi tão grande que ele acabou não resistindo. Sou sério. Eles também mandaram um outro animal, um outro macaquinho, um chimpanzé, que deram um nome para ele de Rem. O Rem, ele foi numa missão chamada Mercury Redstone, que foi uma missão que foi antes do Alan Shepard, que eu contei para vocês na aula sobre viagens interplanetárias. Então ele foi primeiro para testar o foguete, para ver se ia dar certo, e olha só, deu certo. Ele foi, voltou, ficou lá 16 minutos orbitando a Terra. Depois disso, ele ficou passando o resto da vida dele num zoológico e viveu alguns anos ainda. Depois, quando ele morreu, ele foi enterrado e os ossos dele foram usados para estudo. Ele conseguiu nos mostrar que era possível enviar alguém e voltar vivo lá do espaço. E depois que ele voltou, os cientistas conseguiram ver que ele estava bem. Ele só estava um pouquinho cansado, um pouquinho estressado, mas tudo certo. Eu contei para vocês uma história um pouco triste na aula passada sobre a Laika, que foi um cachorro que os russos enviaram lá naquela nave Vostok. No Sputnik, desculpa. Entre 1950 e 1960, foram 10 anos que os cientistas tentaram mandar cachorros para o espaço. Eles tinham lá um centro de treinamento de cães, onde eles eram treinados e colocados dentro de cápsulas para ver se eles conseguiam ficar bem. E aí eles mandaram mais ou menos 57 cachorros. Alguns, assim como a Laika, não sobreviveram, mas tiveram muitos que foram e voltaram. Esses 2 aqui são a Belka e a Cipelka. Eles foram e voltaram. São cachorros que têm seus corpos empalhados em um museu lá na Rússia. Além de cães, os franceses mandaram um gatinho para o espaço, a Felicette. A Felicette foi e voltou vivinha, aproveitou a viagem, conheceu o espaço e depois ela morreu, quando estava aqui na Terra. Mas é o único gato que foi mandado para o espaço, ela foi mandada por franceses lá em 1963. Além de gatos, os cientistas também mandaram tartarugas e jabutis. Eles foram, cumpriram a missão e voltaram com sucesso. O jabuti foi numa nave junto com minhocas, plantas, moscas e bactérias. E olha só, eles ficaram 90 dias lá passeando no espaço. E depois voltaram e mostraram para os cientistas que era possível realizar estudos mais longos com seres vivos no espaço. Nós também tivemos sapos que foram mandados para o espaço. Eles foram mandados 2 sapos-bois e ficaram 6 dias orbitando a Terra. Os 2 sapos ficaram lá e voltaram super bem.
Além de sapos, eles também mandaram 2 aranhas. E olha só, o nome das aranhas era Anabela e Anita. Eles mandaram as aranhas com o objetivo de visualizar se elas eram capazes de construir teias, mesmo tendo aquela gravidade diferenciada no espaço. E essas aranhas surpreenderam os cientistas quando elas construíram as suas teias dentro da nave. Na ida, elas ficaram muito bem, fizeram a teia, ficaram lá um tempo, 59 dias inclusive, mas na hora de voltar elas acabaram não resistindo, que a pressão e a temperatura dentro da nave foram muito intensas. Essas aranhas eram da espécie Araneus diadematus, então elas foram e cumpriram a missão com sucesso. Além das aranhas, eles mandaram porquinhos da Índia. 2 tipos de nações tentaram esse tipo de evento. Primeiro foram os russos, que mandaram os porquinhos da Índia, junto com ratos, répteis e cachorros, na mesma nave. Todo mundo vai junto. Como se fosse uma arca de Noé, coloca todo mundo e manda. Só que deu errado a missão. Eles acabaram não resistindo. Lá em 1990, os chineses pensaram assim, não, vamos mandar só o porquinho da Índia, vamos colocar uma plantinha lá e vamos ver se funciona melhor. E funcionou. O porquinho da Índia foi, voltou e ficou muito bem aqui na Terra. Eu espero que você tenha gostado desse assunto, porque eu gostei bastante. Relembrando na aula de hoje o que nós vimos, que nós vivemos dentro da Via Láctea, que é uma galáxia dentro de bilhões de galáxias. O Sol é a estrela que está mais próxima da gente e ele envia energia térmica e luminosa para todos nós. Nós temos um conjunto de determinadas estrelas que formam o que a gente chama de constelação, que é usada até hoje para orientar o ser humano. Pesquisas que vêm sendo desenvolvidas para aprimorar as naves que nós utilizamos nessas explorações. E todos os seres vivos que embarcaram em viagens rumo ao espaço, para a gente poder ver qual era a interferência disso no organismo deles. Cuide de quem você ama. Estude, se hidrate, se exercite, fique seguro, keep safe. E eu trouxe aqui também para vocês uma frase, já que a gente falou do cosmos lá no comecinho da aula, o Carl Sagan é o cara que fez a primeira versão dessa série. E ele dizia assim, que diante da vastidão do tempo e a imensidão do universo, é um imenso prazer para mim poder dividir um planeta e uma época com vocês. Assim como o Carl, eu digo isso para vocês, que é um imenso prazer estar aqui para poder dar essa aula para vocês. Mantenham-se seguros, keep safe. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sou a professora Carol e eu encontro vocês numa próxima aula.